E, Luiz, eu realmente gostaria de conhecer um pouco mais de você. Eu sei que você tem uma boa atuação acadêmica, mas se você puder nos colocar a sua atuação e o que faz você transitar entre a teologia e a psicologia, se é que eu posso falar que há um trânsito entre as disciplinas, né? Bom, eu fiz já um percurso assim bem, eu não diria eclético, mas complementar. Até 1983, então eu já sou assim meio sessentinha por aí, né? Já passei do sessentinha, mas a minha primeira graduação foi em função do trabalho que eu exerci em Limeira, numa grande empresa chamada Companhia Prada, fabricante de chapéus e tudo mais. E trabalhei também na Máquinas Vargas, que era outra empresa muito grande, até hoje com outro nome. E eu sempre trabalhei na área de recursos humanos. E o meu interesse na época foi por conta de trabalhar nessa área, eu fiz administração de empresas. Quando eu estava terminando o curso, e eu nem sabia que meu chefe queria me promover no lugar dele, ia ganhar 10 vezes mais, eu chego para ele e falo, olha, eu tenho um chamado pastoral, eu estou largando a empresa para ser pastor. Ele falou, você é louco, eu estou querendo te promover no meu lugar. Aí eu pensei, ainda bem que ele não me falou isso antes, porque senão eu ia ficar balançado. Mas depois que eu fiz o seminário em Campinas, eu sou da IPB, fiz o seminário em Campinas, morei 3 anos em Presidente Prudente. Depois de 3 anos eu fui para, na verdade, 2 anos em Presidente Prudente, 1 ano em Santo Anastácio, que é uma cidade próxima ali. E por algumas circunstâncias de vida, eu fui morar no Rio de Janeiro no ano de 90. E quando eu estava voltando do Rio, eu fui indicado para vir para Londrina, e já naquela época eu tinha um interesse, até por leituras do próprio curso do seminário, eu tinha lido um pouco do Freud, né? E eu queria fazer psicologia. E eu resolvi que, quando eu chegasse em Londrina, então, depois de acertado para vir para cá, é que eu queria fazer psicologia. E fiz psicologia, me desaconselharam, acharam que eu ia perder a fé, que ia acontecer uma série de coisas, porque era muito humanismo, muito não sei o quê, secularismo, etc. e tal. E eu resolvi encarar porque eu entendia que a psicologia seria um instrumento, uma ferramenta de auxílio no ministério pastoral, especialmente na área do aconselhamento de casais, famílias e aconselhamento individual também. E eu sempre transitei nessa intersecção aí de psicologia e teologia, e sempre tive uma tranquilidade, uma certa liberdade de falar sobre ambas as coisas, e o que uma pode significar para a outra, o que uma pode servir de apoio para a outra. Tanto que depois eu acabei conhecendo o CPPC por uma dessas casualidades da vida, né? Conheci o Carl, a Karen, e depois acabei me tornando aqui em Londrina coordenador do núcleo, e venho, ao longo desses anos, inclusive também dando aulas na graduação. Eu dei aulas na graduação aqui na faculdade por 25 anos, nas áreas de aconselhamento, psicologia e disciplinas afins. E eu sempre trouxe essa conversa, esse diálogo entre psicologia e teologia, por entender que era importante para os estudantes de teologia saber um pouco mais sobre o comportamento humano e algumas informações elementares de como eles poderiam lidar, inclusive, com pessoas em conflitos na igreja. Por exemplo, eu me lembro que eu não sabia muito lidar com presbíteros na igreja, no começo, né? A gente tinha aquela visão de que presbítero era um negócio assim, né, que só resolvia pegar no pé da gente, né? E eu acabei entendendo mais tarde que muitas vezes os comportamentos dos líderes e até das pessoas da igreja não era natural, tinha um fundo por trás disso. E eu queria entender o que era esse comportamento. E depois que eu comecei a fazer psicologia, até o Ministério Pastoral tomou novos rumos, porque eu passei a entender melhor o que a pessoa trazia para mim. E passei a entender melhor também as lideranças nos seus comportamentos. Então, essa relação teologia, psicologia, ciência e fé, para mim,
tem sido, no mínimo, uma bênção, um crescimento, um desenvolvimento, não só no nível acadêmico, mas também um crescimento de uma maneira em geral, inclusive espiritual, porque eu acabo retirando do âmbito da psicologia e desses diálogos muita coisa boa que me servem para o meu crescimento como profissional e também como pessoa.